papo é esse de que peixe albino, peixe leucístico, cresce mais lentamente, é menos agressivo do que os peixes sem mutação genética? Bem, hoje eu venho trazer aqui para vocês a nossa experiência na prática com esses animais. Fala, meus queridos, depois de ler alguns artigos científicos falando sobre peixes albinos, peixes leucísticos e algumas deficiências que essas mutações genéticas acabam trazendo para os animais, eu venho aqui trazer esse vídeo para agregar um pouquinho mais de conhecimento na sua vida aquarística, vamos chamar assim. Bem, peixes albinos, peixes leucísticos são peixes mutantes, né? Isso é uma mutação genética que ocorre com esses animais. Já vamos começar aqui falando quais são as diferenças entre o peixe albino e o peixe leucístico. O peixe albino, ele fica com o corpo branco, até um pouco rosado, e os olhos vermelhos. Já o peixe leucístico, ele não fica com os olhos vermelhos e fica com um branco mais sólido. A gente percebe que nos peixes albinos, eles possuem até o ventre um pouco mais rosado. Já no peixe leucístico, a gente não encontra esse ventre mais rosado, né? O peixe, ele tem esse branco mais sólido, igual vocês estão vendo aí nessa pirarara leucística. Ela tem o corpo bem branquinho, né? E os olhos não são avermelhados ou rosados. A principal deficiência desses animais é que eles não são tão resistentes aos raios ultravioletas, justamente porque a gente não tem melanina, né? Existe a ausência de melanina ou quase não temos melanina, porque ainda existe a questão do albinismo total e do albinismo parcial. E a melanina que é responsável por fazer essa proteção ali do tecido dos animais, né? Essa proteção aí contra os raios ultravioletas. Então, se por um acaso, por exemplo, você quiser ter uma pirarara leucística, né, algum bagre albino, que temos vários por aí, né, num lago, onde esse lago tem exposição ao sol, provavelmente em questão de pouco tempo você vai perder esse animal, ou então ele vai sempre procurar estar abrigado, né, e só sair durante a noite. Eu tô falando de bagre aqui, né, mas existem várias outras espécies de peixes aí que não são bagres e que são albinos, né? A gente tem ciclídeos africanos albinos, a gente tem ciclídeos americanos de grande porte, de pequeno porte, de médio porte albino, enfim, existem várias espécies de peixes por aí que são albinos ou leucísticos, né, e que se você colocar num lago, provavelmente esse peixe não vai resistir por tanto tempo, justamente por conta dessa sensibilidade que ele tem no seu tecido por conta da ausência da melanina. Essa seria a principal desvantagem, vamos dizer assim, né, de se ter um peixe albino ou leucístico. Existem várias outras hipóteses, teorias por aí, que ainda não foram comprovadas, né, de que, por exemplo, o peixe albino pode desenvolver surdez, ou melhor, ele pode nascer surdo já, né? Mas o que acontece é que até agora já fizeram alguns estudos científicos, como, por exemplo, com o bagre siluro, com a coridora, e até agora não conseguiram comprovar cientificamente que isso é verdade, né? Eu digo isso porque alguns animais albinos, como por exemplo cães albinos, né, ou parcialmente albinos, eles acabam nascendo surdos. Mas até o momento não conseguiram comprovar isso nessa teoria aí, essa hipótese na verdade, né, no caso dos peixes. Beleza, eu falei aqui um pouquinho para vocês de estudo científico, né, de artigo científico, né, e vocês podem ficar à vontade aí para pesquisar pelo Google Acadêmico, que normalmente é a ferramenta que a gente utiliza, né, para pesquisar esses artigos científicos, né, que de fato tem muito pouco conteúdo, inclusive, né, sobre essa questão de peixes albinos, né, mas de fato é basicamente isso que eu comentei aqui agora no iniciozinho do vídeo com vocês. O assunto do vídeo principal é sobre a questão de crescimento, de comportamento. Bem, vamos falar aqui da nossa experiência na prática com esses animais. Falando de ciclídeos africanos, por exemplo, ciclídeos africanos albinos, a gente tem uma experiência de que os albinos eles são menos agressivos do que os normais, né, os que não possuem essa mutação genética, né, e também tem a situação deles crescerem menos, eles são menos vorazes do que os peixes sem a mutação genética, tanto os peixes albinos quanto os leucísticos. Uma outra observação é que esses peixes acabam vivendo menos, por algum motivo ali, né, por conta aí do seu gene, eles acabam vivendo menos do que os outros, mas não por exposição ao sol, não por alguma doença específica, pelo menos assim, não visível, pelo menos aos nossos olhos, né?
eles simplesmente acabam vivendo menos do que os outros peixes. E é claro que esses comparativos são feitos com peixes da mesma espécie, Aulonocara albina com Aulonocara albina, né, uma pirarara leucística, uma pirarara comum, né, um jundiá albino, um jundiá tradicional e por aí vai. São esses comparativos que nós estamos trazendo para vocês aqui nesse vídeo. Até a velocidade de crescimento desses animais, né, a gente tem até um exemplo bem clássico para trazer para vocês, que é o Polypterus senegalus comum e o Polypterus senegalus albino. O albino demora muito mais a crescer do que o senegalus comum. Isso dos senegalos, inclusive, não é uma observação exclusivamente nossa não, tá, galera? É claro que a gente viu que de fato acontece isso na prática, só que muitos criadores aí de polípteros aqui no Brasil, nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, já observaram isso também, que o Polypterus senegalus albino demora muito para crescer, comparado até mesmo com o próprio senegalus tradicional. É claro que a gente pode ter aí uma exceção à regra, né? Só que o que acontece é que na maioria das vezes é mais ou menos por aí que a banda toca, né? Principalmente com a minha experiência aí nos ciclídeos africanos, né? Eu vejo da seguinte forma: como um ciclídeo albino ele se destaca dentro de um aquário, acaba que ele vira o alvo ali da galera dentro daquele aquário, né? Ele é brancão ali, com os olhos vermelhos, ele se destaca muito dentro de um aquário, né? Então acaba que, como ele tá destacadão ali, né? Ele vira o alvo principalmente dos dominantes daquele aquário. Uma observação minha é até questão de comportamento, diferença de comportamento entre o Melanochromys auratus comum e o Melanochromys auratus albino, né? O auratus albino, ele é bem mais pacífico, né, do que o auratus comum. E eu tô trazendo um vídeo aqui para falar sobre peixe albino e leucístico, mostrando aí a pirarara leucística. Por quê? Porque é difícil da gente ver pirarara leucística grande, né? A gente vê aí, já tá cansado de ver das pirararas tradicionais bem grandes em aquários, em lagos, em tanques, né? Mas as pirararas leucísticas, isso falando só de aquarismo ornamental, né? De peixes ornamentais, assim, de um modo geral, né, galera? É difícil da gente ver uma pirarara leucística grande. Até mesmo alguns bagres albinos aí bem grandes, é bem difícil de ver, né? Isso porque, pela nossa experiência aqui, né, esses peixes têm a vida muito mais encurtada se comparado com seus parentes aí, sem essa mutação genética. Mas isso não é uma exclusividade do peixe albino, tá? Não acontece só com peixe, não. Até com seres humanos albinos isso acaba acontecendo. A estimativa média de vida de um ser humano albino é de 33 a 35 anos. Então, digamos que vive aí a metade do que se deveria viver numa vida normal. Se a gente pegar essa teoria e trazer, né, para o mundo dos peixes, um peixe aí que vive 10 anos vai viver no máximo 5 anos, né? Um peixe albino vai viver no máximo 5 anos. Um peixe que vive 20 vai viver no máximo 10 anos. Ciclídeos africanos, então, nem se fala, né? Que a média de vida aí de ciclídeo africano é de 6 a 8 anos. Então, pode ser que a gente perca esses animais, infelizmente, com uma estimativa de vida ainda menor, né? Tetrinhas que vivem ainda menos aí, né? Tetrinhas que vivem 3 anos de vida, por exemplo, ainda mais rápido. Com a nossa observação na prática, a gente viu de fato essa diferença aí, né? De estimativa de vida de peixes albinos e leucísticos para os peixes sem mutação genética. Então fica aqui até o registro nesse vídeo, né? Como eu falei, a gente até chegou a ler alguns artigos científicos aqui para ver se nossa visão não estava equivocada, e de fato não está equivocada. Foi isso até que nos animou ainda mais de trazer esse vídeo aqui para vocês, né? São bonitos, né? De fato, né? Algumas pessoas têm até preferência aí maior por peixes albinos do que os peixes sem essa mutação genética. Já vi tanques dedicados somente a peixes albinos, né? Não é tão incomum assim da gente ver por aí algumas pessoas querendo montar tanques somente com peixes brancos, né? Leucísticos ou albinos. Mas antes de ter esses animais, eu espero que esse vídeo possa ajudar você, né? Tá dentro do seu perfil de aquarista, né? Você ter um animal desse com essas características de peixe albino, peixe leucístico. E eu convido você a deixar aqui nos comentários a sua experiência, se você teve uma experiência parecida com essa. Cara, isso é muito importante, você compartilhar a sua experiência no aquarismo com outros
aquaristas. Eu tô vindo aqui, Matheus Sartori, Monster Brasil, né, trazer essa experiência não só minha, né, mas do pessoal também da Aquário Monster Shop com esses peixes, né, leucísticos e albinos, né? Espero que você possa compartilhar aqui nos comentários também a sua experiência. Deixa aí, ó, tive experiência com uma espécie tal, albina, e ele viveu por tanto tempo aqui no meu aquário ou no meu lago. Enfim, deixa a sua experiência aqui nos comentários para a gente poder interagir com vocês também, beleza? E se por um acaso você está atrás de algum peixe específico, né, algum desses aí que você viu aqui durante o vídeo, é só chamar a gente no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O WhatsApp, endereço completo, o Instagram que já tá passando aí na tela para vocês, né? A gente fica localizado no bairro de Belenzinho, na cidade de São Paulo. Se por um acaso você não for daqui, a gente envia para todo o Brasil. É só chamar a gente lá no WhatsApp pra gente fazer a cotação do envio do seu animal. Em breve estaremos de volta com mais conteúdos por aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!